A Igreja de Cristo também, nessa manhã é uma manhã de vitórias, porque o Senhor nos acordou. Se o Senhor não tivesse permitido que nós acordar, nós não estaríamos aqui reunidos, estaríamos lá, felizes. Mas hoje é uma manhã diferente, porque o Senhor nos acordou para trazer para nós algo diferente nesta manhã. Amém? Desde já pode sentar a igreja aqui local, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Arnóbio, da irmã Antônia, minha pastora irmã Antônia, que tem sido uma bênção na minha vida, irmãos. O pastor também tem sido um canal de Deus para cuidar da minha vida e da minha família. E eu sou eternamente grata ao Senhor por isso. Louvo a Deus também pelas dirigentes que amo e que são bênção na minha vida, irmãos. O Senhor é bom. Toda a igreja Rio Largo é uma bênção. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 25. Uma passagem bem conhecida, bem pregada da igreja. Nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, nesse texto, nesses acontecimentos, e trazer para os nossos dias, para a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24, que vai dizer assim: lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. O 35 vai dizer: Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Irmãos, esses dois versículos, lendo a história, meditando, me chamou muito a atenção. E o Espírito Santo nos faz compreender a sua palavra, trazendo para o nosso dia, para as nossas vidas. Porque eu digo que a palavra de Deus não é um livro que foi escrito para ficar, para ser vivido no tempo que foi escrito. Não, a palavra de Deus, ela é viva e ela nos dá vida todos os dias para vivermos ela todos os dias e trazer para as nossas vidas. Sabemos que aqui há uma história de um homem chamado Nabal e de um homem chamado Davi. E em meio a esses dois homens, que nós vamos ver alguém se destacando. E essa mulher chamada Abigail, alguém que a Bíblia vai relatar ela como uma mulher sensata, formosa, porque os feitos dessa mulher eram notáveis perante toda a sua casa. E ela vai perceber que havia uma necessidade nos dias de Abigail, havia uma necessidade urgente na casa dela, nos dias dela. Havia uma necessidade que não dava para esperar para amanhã. Tinha que ser resolvido hoje. E Abigail, quando Davi manda os seus servos ir na sua casa, na casa de Nabal, conversar com Nabal, porque havia uma necessidade de Davi naqueles dias
precisava de alimento. Então Davi havia mandado os seus servos lá na casa ou na fazenda de Nabal para pedir uma ajuda daquilo que ele tinha e estava disponível para Davi. Porque Davi havia se colocado como muro ou como guarda de toda a sua fazenda, de todos os seus animais, de todos os servos de Nabal, enquanto eles estavam fora. Então Davi trabalhou, Davi fez sem ser obrigação, mas ele fez, trabalhou por amor, com amor, e guardou como se fosse dele. Porque quando a gente ama, irmãos, aquilo que a gente não quer para nós, a gente não dá aos outros. Então Davi sabia que Nabal precisava daquele apoio dele naquela hora. E sabia que tudo que ele semeasse, ele depois poderia colher. E Davi havia semeado o que? Bondade com aquele homem. Davi havia semeado com ele um ombro amigo, mesmo sem ser amigo íntimo ou amor de ser amigo, mas Davi se colocou como alguém que cuidou daquilo que era dele. Mas agora, Davi precisava de uma ajuda dessa família. E quando Davi manda os seus servos falar, ele manda saudando com a paz, dizendo que tudo vá bem com a casa de Nabal, com a sua família. E manda a eles não exigindo, mas pedindo ajuda. Uma coisa é exigir e outra coisa é você pedir. E mandou pedir, e Nabal vai responder dizendo que não conhecia esse tal de Davi. Que não conhecia os feitos de Davi pela sua fazenda ou pelos seus animais, pelos seus bens. Ele disse que não conhecia, não sabia quem era esse tal Davi. Há muitos fugitivos dos seus senhores por aí pelo deserto. Então eu não sei quem é, irmão. Se negou a reconhecer quem era Davi. Porque todo mundo naquela época sabia que Davi era o homem escolhido por Deus. E ele se negou. E nos nossos dias, existe isso? Existe. A Nabal, que se negam a reconhecer quem é que está na tua e na minha vida, quem é que está na vida da igreja, ou de quem é a igreja. É Nabal se recusando a reconhecer de quem é a igreja. E os servos voltam e contam para Davi a notícia, que a notícia não era boa. Diga para quem está pertinho de você: os seus feitos chegam primeiro do que você. Tenha cuidado. Às vezes você não chegou em tal lugar, mas o que você fez já chegou lá. E precisamos ter consciência quem somos, a quem servimos e o que estamos fazendo. Os feitos de Davi haviam chegado na casa de Nabal, mas o nome dele já dizia, já quem ele era. Ele era um homem louco, insensato, de coração duro, e não ia reconhecer. Ele era ingrato. A gratidão não fazia parte do caráter de Nabal, da vida de Nabal. Mas deixa eu te dizer algo nessa manhã. Em meio ao cenário difícil, existe saída para a minha e para a tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que preserva os seus para dar livramento aos seus. Como assim, irmã Silvânia? Diga, na casa de Nabal tinha Abigail, sensata, bondosa, formosa. Você pode dar um glória a Deus, porque na casa, no mundo, quando a gente olha e diz assim: meu Deus, que lugar terrível,
que a gente tenta, se a gente pudesse, a gente pegava o que era nosso e ia embora. O Senhor está dizendo, é Nabal, minha filha, e você é Abigail. Calma, não tem como fugir, tem como você se preservar, resistir a Nabal. Não é fácil conviver com Nabal, não é fácil viver num sistema que tudo que acontece, irmãos, é para ir de encontro ao nosso Deus. E de encontro àquilo que nós professamos, aquilo que nós vivemos, que é a Bíblia. E às vezes a gente diz, Senhor, eu não dá mais para ver o Senhor. Calma, fique aí, Abigail, porque através de você haverá livramento, através de você haverá festa, mas festa de alegria. E o que acontece? Quando a notícia chega até Davi, o homem Davi agora, o homem toma conta de Davi, que é a atitude do homem. Agora vou me vingar, isso é a atitude do homem, né? Assim a carne pede, vou me vingar, porque eu fiz e agora ele pagou o mal, o bem que eu fiz ele pagou com o mal, hoje não vai sobrar nada da casa de Nabal. Não é assim, às vezes a gente diz assim, vai pagar todo mundo, quer nem saber, porque o que eu senti, ele também vai sentir. Só que tem alguém, irmãos, que está se espelhando em nós, se espelhando em você. Na casa de Nabal havia muitos servos, mas um sabia discernir a atitude correta e a atitude errada, e ele percebeu que Nabal estava errado. E ele vai bater de frente com Nabal? Não, irmãos. Ele foge e vai procurar Abigail, vai dizer para ela, olha, os servos de Davi foram lá, e ele nos serviu de muro, nos guardou, nos ajudou, não faltou nada, tudo que nós levamos, nós voltamos com ele, não houve ladrões para roubar a fazenda de Nabal, e Nabal deu um não para Davi. Vamos entender, no contexto para que a gente possa entender. Davi pediu aquilo que aqui tem em fartura, e ele disse que não conhecia Davi. Os servos voltou sem nada. E aqui tem abundância, vai se perder, vai se estragar também. E tu sabe que ele é um homem maligno, é duro. Abigail vai se posicionando em dias difíceis, aproveitando bem as oportunidades. Porque a gente pode aproveitar todas as mas de uma forma sábia e de uma forma tola. Não é assim, Jane? Todo mundo vai... Vamos trazer para as nossas... Aquele servo de Eliseu, quando Naamã procurou Eliseu, o leproso, e levou muita coisa para entregar para o profeta. Ele disse, não quero, só faça isso, mergulhe 7 vezes. Mas aí, Geazi se aproveitou das oportunidades, mas aproveitou mal. E foi pegar o que não era seu e ainda levar o nome de quem não tinha mandado. Irmãos, errar sendo eu mesmo, mas dizendo que alguém mandou eu errar. Mentir, dizendo que foi alguém que mandou você fazer aquilo. É um perigo e há consequência. Então, aproveitando bem as oportunidades em tempos de guerra. Como assim, irmã Silvânia? Agora ali estava um cenário de guerra. Como assim? E o que é guerra, irmãos? É confronto. Alguém quer ganhar. Guerras são lutas e alguém vai ganhar. Na guerra não há empate. Guerra alguém ganha e outro perde. Abigail estava vendo que a sua casa iria perder. Já havia perdido por questão de
Nabal abrir a boca e dizer: irmãos, quando alguém toma uma decisão errada, todos que estão ao seu lado sofrem as consequências. Como assim? Tem os que sofrem diretamente, quem tomou a atitude, e outros indiretamente. Abigail sabia que a atitude do seu esposo foi errada. E ela sabia que não só ele, mas todos que estivessem ali iria passar, iria sofrer por causa de um só que rejeitou reconhecer quem era Davi. E ela vai dizer: olha, pega muita coisa. Vai dizer: tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo, e o pôs sobre o jumento e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. E o que eu entendo com isso, irmãos? Quem é espiritual discerne. E quem não é, nada discerne. E ela entendeu que Davi não era simplesmente alguém que guardou as coisas materiais do seu marido. Ele era ungido do Senhor, um rei que estava debaixo de promessas de Deus. Ela entendeu e reconheceu e disse: vai. E ela vai de pertinho seguindo os seus servos. Irmãos, e o que eu acho lindo é que ela não ficou em casa esperando resposta. Ela sabia: olha, já está decretado, então eu não tenho mais nada que perder. Não posso ficar no cenário de morte. Eu não vou esperar a morte chegar aqui e eu estar de braço. De jeito nenhum, eu vou em busca de vida. Vou buscar vida para minha casa. Eu vou buscar perdão do rei para mim, para o meu esposo, para os meus servos, para todos que estão pertinho de mim. Enquanto ela cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Versículo 20. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ela consegue perceber que Davi vinha com 400 homens, com espadas afiadas, preparados para realmente aniquilar qualquer um que se levante, porque Deus era com Davi. Mesmo que o Senhor não havia mandado ele ir lá acabar com Nabal, ali era a atitude do homem. Mas havia uma mulher que estava se levantando para ajudar quem estava agindo como homem, para dizer: olha, agora tu não pode mais agir como homem natural, tu tem que agir agora como rei. E ela vai dizer para ele, quando chega, ela encontra ele de longe, irmãos. Ela viu ele, não perdeu de vista. E havia 2 povos, vamos se dizer assim, não é nação de sentido, 2 decisões diferentes. Uma vinha para aniquilar e a outra estava indo para pedir perdão e pedir uma segunda chance e dizer para trazer o esclarecimento. E Davi ainda dizia assim: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Olha o que Davi ainda vai dizer: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo feminino, masculino, entre os seus. Olha o que Davi estava dizendo: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar o amanhecer um só do sexo masculino vivo. Um só errou, todos os outros iriam pagar por o erro de alguém. Mas diga para quem está pertinho de você: ainda há esperança, porque o nosso Deus, Ele é justo.
Ele não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Irmãos, ela era muito bonita. Muito, não só fisicamente, mas o interior dela, irmãos, também era lindo. E ela não se incomodou com isso, ela se prostrou em terra, com o rosto em terra, diante de um homem que ainda não estava atuando como rei terreno. E ela se prostrou para pedir a ele perdão. E pedir a ele que desse a ela a oportunidade de falar. Diga para quem está pertinho, Deus ouve quando você fala. Você está falando com quem? Com o Senhor? Ou com pessoas erradas? Ou no lugar errado? Ou está falando na hora de ficar calada? Abigail veio calada. Disse, vai adiante, eu estou indo atrás de você. Porque não era momento de conversa, era momento de oração. Como assim, irmã Silvânia? Porque ninguém se apresenta diante do rei conhecendo Deus Todo-Poderoso sem não orar. É muito difícil. A Bíblia vai dizer, orai sem cessar. E nós precisamos orar em todo o tempo. Então, creio, conjectura minha, que Abigail estava, Senhor Deus de Israel, me ajude. Acalma o rei Davi. Eu sei que ele é teu ungido. Sei que Nabal errou. Mas me ajude. E ela vai dizer assim, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Ela está dizendo, meu rei, meu senhor, não se importe. Não deixe que a maldade dele contamine o teu coração. Não deixe que a atitude errada dele faça com que o Senhor tome uma atitude errada também. Porém, tua serva não viu os moços de meu senhor que enviaste. Ela estava dizendo, olha, eu não estava lá. Eu não vi. Mas quando eu soube, eu vim ao teu encontro. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedida. Ela estava dizendo, eu não vim só. Eu apenas pedi, mas quem impediu o Senhor não fui eu. Foi o teu Deus, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e vingar-te. Porque a vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Queridos, isso foi algo lindo. Ela aproveitou bem a oportunidade que ela teve de conversar com o rei Davi. E ela não desperdiçou aquele momento para dizer para ele, olha, eu sofro realmente. Pense num homem terrível, é Nabal. Ele merece falar, mate ele, porque eu preciso desse livramento. Então já aproveita e deixa eu aqui com o Senhor. Não! Ela foi trazer para ele, desde que o Senhor tome a vingança por ti. Porque o Senhor é diferente. Foi ao Senhor que Deus escolheu, não foi a Nabal. Não deixe Nabal influenciar na tua história, rei. Mas deixe o Senhor te dar livramento. Aleluia. Quantas vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos e o Senhor nos impede e diz, meu filho, minha filha, não faça isso, não é assim. Converse comigo,
porque eu estou pronto a te responder. E há um tempo entre conversar com o Senhor e Ele responder. E enquanto Ele não responde, qual é a nossa função? Continuar conversando. Porque Ele é um Deus que ouve. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 vai dizer assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O 8 vai dizer: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. É um Deus que ouve, mas também é um Deus que responde. O Senhor está dizendo: minha filha, eu ouço, mas enquanto a resposta não chegou, continue falando, porque eu continuo te ouvindo. Em Gênesis 21, vamos abrir aqui a Bíblia, Gênesis capítulo 21, nós vamos ver mais um. (21, 17) diz assim: Deus, porém, ouviu a voz de um menino. Deus é um Deus que ouve. Porque a gente só quer que Deus responda, mas a gente não quer falar para o Senhor. Quer que Ele veja e já entre com resposta. E não é assim, irmãos. Às vezes nós sabemos o que o nosso filho quer, e nós esperamos ele chegar e dizer: mãe, eu quero tanto isso, a senhora me dá? E a gente diz assim: espere um pouquinho, minha filha, espere um pouquinho, meu filho. Mas aí ele continua dizendo: mãe, eu queria tanto isso, mãe, eu queria tanto, pai, eu preciso tanto disso. Aí a gente vai e diz: vamos ali comprar, porque hoje é o dia que eu vou comprar. Assim é o Senhor. A gente tem que continuar pedindo, falando, conversando com o Senhor, porque Ele continua ouvindo. Ele é o único que ouve e não esquece. Qualquer pessoa que nós conversarmos, enquanto está ali, vai passar um tempo e depois ela vai esquecer aquilo que a gente conversou. E para tornar a lembrar, nós precisamos lembrá-la novamente. Mas com o Senhor não. O que você fala hoje, o Senhor está lembrado o tempo todo. Você não precisa dizer: lembra, Senhor, porque Ele não esquece. Mesmo você conversando, Ele não esquece, porque o nosso Deus é onisciente. E Ele sabe todas as coisas. E ela levou muitos presentes para Davi. E ela vai dizer: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela estava dizendo: eu também estava lá, eu também moro ali, é meu marido, eu não nego, mas eu vim te pedir perdão pela minha transgressão, porque pela transgressão da tua serva. Irmãos, não tem como. A Bíblia vai dizer que é um coração que Deus não rejeita, há um coração quebrantado e contrito. Abigail estava ali toda quebrantada diante do rei. Não estava se colocando como melhor, mas ela estava se colocando no lugar da sua casa, para que Davi pudesse ter compaixão dela e anular aquilo que ele havia determinado em fazer. E ela disse: não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela está dizendo: o Senhor achou maldade em Nabal. O Senhor tem motivo de estar aborrecido com ele. Mas não deixe o aborrecimento de agora gerar em
ti algo que outros contarão ou lembrará sobre ti de uma forma errada. Ela estava dizendo: olha, rei, ele é mau, mas em ti não se está dizendo, o Senhor é diferente. O Senhor precisa parar, respirar e ter discernimento para saber quem é Nabal e quem é o Senhor. Ele é mau, o nome dele já diz isso. E o Senhor é rei. E não é rei constituído por homens, mas é escolhido por Deus. E ela ainda vai dizer: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Teu Deus está dizendo: olha, se alguém se levantar, como tem se levantado, para te achar, rei, o Senhor está guardado nos tesouros, nos presentes, naquilo de precioso do Deus de Israel. E ninguém vai te achar para te fazer mal, porque primeiro vai ter que passar pelo teu Deus, ó rei. E ela vai lembrar ele: e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te haver estabelecido príncipe sobre Israel. Ela está dizendo: vai chegar o dia do cumprimento da promessa. Ela estava dizendo: olha, enquanto não chegou, cuidado com o caminho, cuidado com as atitudes, porque quando a gente age como homem, irmãos, pela carne, então a gente vai trazer consequências. E ela, enquanto ela pede para conversar com ele, ele continua ouvindo. Olha que lindo. Um rei parar para ouvir a mulher de um louco. Se o próprio Deus não tivesse parado Davi, ele não ouviria ela, porque ia dizer: tal marido, tal mulher. Mas os feitos de Abigail chegou primeiro, porque ela enviou os presentes primeiro e ela foi atrás. Quantas vezes a gente julga pela aparência e não entende o trabalhar de Deus? Tem situações que a gente entra, que não é nós que queremos entrar, mas é o próprio Deus que permite nós entrarmos para trazer transformação em um ambiente difícil. E ela vai lembrar para ele: calma, vai chegar o dia. Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue sem causa. Se vieres a derramar e te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, quando o Senhor te colocar no lugar, enquanto estás por aqui, ó rei, fugindo, não importa onde você está, o que importa é o que o Senhor estabeleceu e disse a teu respeito. Pode até estar no deserto passando dificuldade, mas ainda é rei ungido pelo Senhor. Pode estar em um palácio, se for o Senhor que te chamou, você é rei. Saindo do palácio, você continua sendo ungido do Senhor. Então Davi, o 32 vai dizer: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Você crê que Deus marca encontro? Nós estamos aqui nessa manhã, como todas as sextas-feiras, essa igreja está aqui aberta porque Deus marca encontro, não só com Rio Largo, não só com Alagoas, não só com o Brasil, mas fora do Brasil e no mundo todo, por causa da palavra dele. E ele vai dizer: bendito seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me entolaste de derramar sangue, e de que por minha mão própria me vingasse. Ele estava dizendo, irmãos, que simplicidade e humildade de Davi. Parar para ouvir e reconhecer qualidades em uma mulher. Dizer: tu vieste
Não queira ser grande, seja você, para Deus te usar, para grandes, para pequenos, para ricos, para pobres, para qualquer pessoa. Seja você mais grande em você, seja o Deus de Israel que vai adiante de você. A igreja foi chamada para lutar, não contra a carne. Aqui era uma luta contra a carne. Mas Abigail entrou para mostrar para ele que essa luta não era favorável. Principalmente por causa de coisas materiais. Porque o Deus que o levantou era o mesmo que iria guardá-lo, iria sustentá-lo. Porquanto tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressares, a mim não vires ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer. Deus dá oportunidades. Você é Abigail, a igreja está para apaziguar, o mundo está um caos, mas nós estamos em Cristo. E enquanto a igreja está na terra, ainda há esperança. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve. Mas o nosso Deus, Ele não precisa, irmãos, não precisa do ser humano para ser Deus. Mas o ser humano precisa de Deus para existir. E existir intacto, com vida e vida em abundância. Mas mesmo assim, Ele sendo Deus, Ele para nos ouvir. Ele para nos entender. Ele para dizer para nós: eu te amo. E por causa de você, a tua casa não vai ser destruída. A tua família não vai ser destruída. Os teus filhos não vão ser destruídos. Porque eu te amo. Andai me achou, Necássia. Você sabe por que o mundo ainda está assim? Não está pior. É por causa do amor de Jesus pela igreja. E pelo clamor da igreja, Deus alcança outros. E eu e você somos igreja. E estamos aqui para dizer: Jesus te ama. Vem. E a gente diz: Senhor, eu também era uma pecadora que estava nas trevas, e o Senhor me achou. Tenha misericórdia deste Nabal também. Tenha misericórdia dessa vida. Essa é a nossa função como igreja. No 35 vai dizer assim, ela vai dizer assim no 31. Quando o Senhor te houver feito bem, só a última parte vai dizer assim: lembra-te-ás da tua serva. Ela vai dizer assim: olha, tão certo como o Senhor te escolheu, Ele vai vingar por você. E quando isso acontecer, lembre-se de mim, ó Rei. Porque o Deus que que te levantou, Ele é justo. E Ele vai dar oportunidade de esse encontro ser lembrado. Ela estava dizendo: olha, Rei, tenha calma. Há um rei sobre o Senhor. E esse rei é quem sustenta o trono. É quem te sustenta para que você assente nele, ó Rei Davi. E quando tu chegar lá, tu vai lembrar. Quando o Senhor fizer vingança por causa de ti, lembra-te de mim. Aí no 35 vai dizer: então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta ali havia trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Bem vês que eu ouvi a tua petição e a ela atendi. Ele estava dizendo: volte para o cenário. Volte. Porque você precisa estar lá para testificar daquilo que o Senhor vai fazer lá.
E ela volta com os seus servos para casa. E quando ela chega, havia uma festa de rei, mas rei tolo. Era uma festa. Em momento de guerra, alguém vai dar festa, irmão, só louco. Momento de guerra é para lutar, é para estar vigilante. E aproximadamente 10, quando passa a festa, Abigail vai e conta para Nabal o que havia acontecido. E o seu coração, ficou gelado, vamos dizer assim. Ele ficou surpreso com o que havia acontecido. O coração dele amorteceu. E passados uns 10 dias, uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. E ele morreu. Coisa linda, irmãos, é ser guiado pelo Espírito Santo. Suporte a dor, porque quando o teu Deus chega, Ele não erra o endereço. O homem maligno, ele vai e ele não quer saber quem está, e ele quer atingir todo mundo. O inimigo, quando vai, ele quer atingir todo mundo, quer matar todo mundo. Mas o nosso Deus é o Deus que dá vida, mas é o Deus que também tira a vida, mas ele tem o endereço certo. Na casa de Nabal só morreu a loucura, a insensatez, a ingratidão. Mas a doçura, a sabedoria, a prudência, o amor continuou vivo, continuou de pé naquele cenário. Diga para quem está pertinho de você: Deus tira de quem tem para dar a quem não tem, por causa de uma atitude sábia em prol do reino de Deus. Como assim, irmã Silvânia? Quem era rico era Nabal, mas o Senhor tirou de Nabal para dar a Abigail para levar para o rei Davi. Quando a notícia surgiu, Márcia, a notícia surgiu diferente. Não surgiu que houve uma briga na casa de Abigail, não surgiu isso. Não veio escândalo de homens, mas veio providência de Deus. Onde o homem se levanta para escandalizar, Deus não trabalha. Mas quando o homem se levanta para orar e dizer: entra, Senhor, o Senhor trabalha e não traz escândalo. O Senhor traz espanto para os meus e os teus inimigos. Ai, como Jesus é lindo. Diga para quem está pertinho de você: se alegre, porque a ingratidão vai morrer. Como assim, irmã Silvânia? A ingratidão de um esposo, a ingratidão de um filho, a ingratidão de um amigo vai morrer. E o que é que vai entrar nele? A gratidão, o amor, a compaixão, vai entrar a fé, vai entrar o Espírito Santo nos dias de hoje, porque naquela época não havia essa atuação de morar no ser humano como há hoje. Mas hoje o Espírito Santo entra, e quando ele entra, ele gera frutos. Ele gera frutos, e frutos bons. Diga para quem está perto, diga quem está na tua casa: está vendo essa fruta aqui que não dá para se alimentar ainda? Trazendo para as nossas famílias, para os nossos. Porque às vezes isso é verdinho, isso aí não presta não, para colocar para amadurecer. Joga, tira, joga fora. Não vai aguentar o processo. Aí o Senhor está dizendo: sustente, tome posse, segure, porque é seu. Pode até ser pequenininho, pode estar até fora do padrão, mas é seu e lá na frente vai estar no padrão. Irmãos, tem coisas que eu acho lindo, eu aprendo. Quem é não precisa dizer que é. E eu olho muito para o nosso pastor Arnóbio. E eu observo a humildade dele, Gênio. Ele não chega dizendo: eu sou, eu tenho. Chega naquela calmaria, naquela simplicidade. Porque quem é não precisa dizer que é. Porque se ele não falar o que é, ele não deixa de ser. E a Abigail estava conversando daquilo que havia acontecido na sua casinha. E Davi, o rei, observando. Diga para quem está pertinho: o rei está te observando.
Mas ele não está observando aquilo que tu quer mostrar. Mas é aquilo que está saindo sem tu perceber. Porque às vezes a gente quer se mostrar tão comportadozinho, né? Vamos numa festa, a gente chega, pisa mansinho, né? E queremos ser aquilo que não somos. E o rei observando, eu te conheço em casa. Eu sei como tu se comporta em casa. Então não precisa disfarçar para o rei. Abigail poderia chegar dizendo, olha rei, eu casei com esse louco, mas não foi minha vontade. Eu fui obrigada a casar com esse louco. Eu não sou louca como ele. Não, ela chegou dizendo, me perdoe. Perdoe a transgressão da tua serva. Porque o cenário, eu faço parte desse cenário. Eu não sou igual, mas eu estou no ambiente. Ele é meu esposo. Quem é sábia não entrega, irmãos, as armas. Quem é sábio, irmão, não traz escândalo. Quem é sábio, irmãos, apazigua. Ouve a voz de Deus. O rei está te observando. E quando o rei observa, ele encontra nela qualidades, comportamento que ela não conseguia colocar nos adornos ou em um português bem colocado, que a irmã Silvânia não tem, mas estamos aqui. Mas ele, estou tentando, né? Mas ele encontrou nela, irmãos, a sabedoria que não se coloca pendurado no pescoço, não se anota na testa, mas quando chega, sai pelo Espírito através da tua vida. E quem está longe, eita, as palavras dela tem sabedoria, a prudência dela dá para andar comigo, e mais, não só para andar, mas para estar intimamente comigo. Aí quando ele sabe que Nabal, o Senhor havia tocado em Nabal, e Nabal morreu, ele lembra, eita, entre todas que estão perto, não se compara com Abigail que eu encontrei no caminho. Ela tem que vir para ser esposa de rei. Manda chamá-la, diz a ela. Todo mundo quer ser, mas diga para quem está pertinho, para ser esposa de rei, tem que ter qualidades internas que não se encontra em uma aula de etiqueta. Abigail sabia como se vestir, sabia como se colocar, sabia como falar, sabia como chegar na situação. E ela ainda estava disposta a servir ao rei, dizendo, olha, lembra da tua serva. Ela estava dizendo, e quem, irmãos, o Senhor escolhe. Não quer não, já não está na casa, não almeja não, como o nosso pastor disse, eu não almejei, eu não queria ser pastor, mas o Senhor quis, não desejou. Porque quem o Senhor chama, irmãos, não é quem anda visando a aparência ou as coisas terrena, mas é quem anda visando o reino de Deus. Abigail nos dias de hoje é para avisar o reino e apaziguar na terra, para que outros consigam ter vida através da tua vida. Diga para quem está pertinho de você, a tua vida foi preservada para livrar outros. Quantas vezes a gente diz, teu mesmo Senhor está pesado, Senhor, faça alguma coisa porque está pesado, está doendo. Aí o Senhor diz, você não está viva? Sou eu que estou dando vida a você? Está preservada? Então agradeça. Senhor, a minha casa não está como eu queria. Agradeça ao Senhor porque você está vivo para interceder pela tua casa e Deus mudar o cenário. No teu trabalho não está como você quer, mas você está no trabalho como Deus lhe quer. Não importa o cenário, importa é quem está com você no cenário. Não importa o nível, o importante é quem te eleva ao nível, se ele está com você. Porque se ele estiver com você, ele preserva você onde ele te colocar. E às vezes achamos,
Já vou terminar, irmãos. E eu ali, Jesus, não deixa ela me dar muito tempo, não. Mas vamos terminar em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Tem alguém para Jesus aí? Se tiver, diga: eu quero, Jesus. Eu me disponibilizo, Senhor, para que através de mim o Senhor alcance a vida da minha família. Que através de mim o Senhor alcance o meu setor de trabalho. Que através de mim o Senhor alcance o meu bairro. O Senhor alcance a minha cidade. O Senhor alcance o meu estado. Se tiver alguém para Jesus aí, pode colocar, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E nós estamos aqui como Abigail, intercedendo por quem está em casa, por quem está fora da presença do rei. Nabal não podia chegar, porque ele estava morto espiritualmente. Mas Abigail conseguiu chegar diante do rei, porque ela estava viva para chegar. Você precisa levar vida, você é canal de vida. Deixa eu te dizer algo. Se você não tiver, olha que coisa. Se você não tiver palavras de vida para transmitir para alguém, fique calado. Mas não transmita a palavra de morte. Porque você não foi chamada, você não foi chamado para matar ninguém, mas foi chamado para gerar vida em alguém através do Espírito Santo na tua vida. Vamos orar. Pai, eu te louvo nesta manhã. Eu te agradeço, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és poderoso, meu Senhor. Tu és adorado, Pai. Tu és exaltado, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de livramento, porque o Senhor é um Deus de vitória, e o Senhor não só livra para estar longe, o Senhor livra para estarmos perto de Ti, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso amigo, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Deus que nós proclamamos, o Deus desta nação. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer, Senhor, um pedido a Ti especial. Onde estiver um filho das Tuas filhas, dos Teus filhos, tiver uma filha, Pai, aí precisando de um socorro da Tua parte, nos socorre, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos dê esse livramento nessa manhã. Nos ajude, Senhor. Porque nós precisamos. E o Senhor sabe que se os nossos sofrem, nós sofremos também. Nos ajude. Faça um milagre nessa manhã, ó Deus. Traz de volta para a presença do Rei, Senhor, todos aqueles que estão longe. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Pai, eu Te agradeço, crendo no Teu agir, crendo no Teu operar nessa manhã, crendo nas Tuas maravilhas, porque Tu és um Deus que livra, Senhor, como fizeste comigo, no dia 11 de junho, o Senhor me deu livramento, porque livrando o meu esposo, livrou a mim também, Senhor. Faz com as Tuas filhas neste lugar, Senhor. Muda o cenário com as nossas atitudes diante da Tua presença. Tenha compaixão, Senhor, das Tuas servas, dos Teus servos, e opera maravilhas para louvor do Teu nome, ó Deus. Eu Te louvo nesta manhã, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és tremendo. Edileuza,